Good morning. Somos internacional, então temos que agir assim. Amém. Paz e graças a todos, em nome de Jesus. Eu creio que... Eu lembro a primeira vez que o Massal me convidou para me pregar aqui, eu lembro que era Santa Ceia. Tem um mistério aqui. Cada vez que ele me chama, a última vez que eu vim pregar aqui também era Santa Ceia. Não sei se ele faz de propósito ou é sem querer, mas tem um mistério aí nesse negócio. Amém? Gostaria de pedir para vocês abrirem as suas Bíblias lá em Mateus 25. Mateus 25, 14. É um texto bastante conhecido. É até redundante falar isso, né? É um texto bem conhecido. Nós que somos cristãos, eu acho que todos os textos que nós formos falarmos deveriam ser conhecidos por todos, né? Amém? Mas a gente está sempre batendo na mesma tecla, né? Para a gente estar lendo a Bíblia, se aprofundando nela, que ela tem coisas muito valiosas para nos revelar. Mateus 25, 14 em diante, nós vamos ler até o 29. Amém? Todos abriram? Quem não abriu, ligue a sua Bíblia. Hoje tem bastante essas coisas, né? Está ligada a Bíblia na parede. Amém? Diz assim a palavra: Digo também que o reino será como um senhor que, ao sair de viagem, convocou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento. E cada um conforme a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos, ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento, afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o senhor daquele servo e foi acertar contas com eles. Então, o servo que recebera 5 talentos se aproximou do senhor e entregou mais 5 talentos, informando: O senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu senhor. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste. Trago-lhe mais 2 talentos que ganhei. O Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Eu te conheço e sei que és homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e junto aonde não semeei. Então por isso, ao menos deveis ter investido meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, o recebesse de volta, mais os juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dai-lhe ao servo que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem, mais será confiado e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que lhe será tirado. Deixa eu ler de volta esse versículo. Pois o que tem, mais será confiado e possuirá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Amém? Feche seus olhos.
Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar por essa palavra, Pai. Sabemos que o Senhor tem algo a nos dizer nessa manhã. Pai, nós queremos aqui, Senhor, ver corações abertos para receber a Tua palavra, uma porção de Ti, Pai. O Senhor me revelou, Pai. E o Senhor tem hoje, aqui nessa manhã, Pai, muito mais a acrescentar na vida de cada um aqui, Pai. Tira de mim, Pai, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Tudo aquilo que é entendimento humano, Pai. E coloca somente o que é do Senhor, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, antes de começar, eu gostaria, primeiramente, de dar todo o crédito a essa mensagem ao pastor Marciano Hortêncio. Ele ministrou essa palavra e eu entendi no meu coração há algum tempo atrás já. Eu já tinha até falado na célula, acho que para Fran, né? Que eu tinha uma revelação, que eu tive uma revelação dessa palavra também. E que o Senhor tinha ministrado e um dia eu ia ministrar ela. E agora chegou a hora de ministrar essa palavra. Amém? Diz a palavra que esse é um texto muito bom para ser ministrado pelo João sobre dízimos e ofertas, que é um texto que fala sobre dinheiro, né? Mas essa manhã nós vamos ministrar de uma outra forma ela. E gostaria que você tivesse com o teu coração aberto para você receber aquilo que o Senhor tem para você. Que é muito mais do que um texto que fala sobre dízimos e ofertas. Ele fala muito mais coisas para nós aqui. E primeiro nós temos que colocar o que seria esses talentos que Deus colocou na mão desses servos. Trazendo para o dia de hoje, né, para a gente ter um volume total, porque a gente não sabe, a palavra aqui ela diz um talento, mas muitos ainda não conhecem o quanto seria um talento, o quanto seria em valores isso aí na época, né? Mas sabemos que é muita coisa, né? Quem tem a King James aí no rodapé, um baita no rodapé, diz ali que é equivalente a mais ou menos 6.000 denários. E um denário, ele equivale a um dia de trabalho de um trabalhador na época, né? Então vemos aqui que é bastante dinheiro que o Senhor confiou na mão desses servos. Precisamos entender que esse Senhor, na parábola aqui, que Jesus coloca, ele colocou, esse Senhor seria o nosso Deus, e esses servos seríamos nós, né? Então vamos sempre, quando nós falarmos desse Senhor, colocarmos sempre Deus, e os servos seríamos esses servos, amém? E colocando esses talentos hoje, no dinheiro de hoje, o quanto que nós ganhamos, eu não sei o quanto que você ganha, também para mim não vai interessar, mas você faça o seu cálculo aí aproximadamente. Nós vamos colocar mais ou menos um valor que dê para nós fazer um cálculo rápido aqui. Todo mundo que é bom de cálculo vai saber calcular isso. Então nós temos aqui se um talento equivale a 6.000 denários, que um denário equivale a um dia de trabalho. Eu não sei, mas eu acho que a média aí seria mais ou menos vamos colocar uns 100 reais para a gente fazer um cálculo rápido. Então, um denário seria 100 reais. Amém? Então, faça a conta. 100 vezes 6.000, 600 mil. Amém? O que recebeu 5 talentos, então, 600 mil vezes 5, 3 milhões. Amém? Não é pouca coisa. O Senhor colocou muita coisa na mão desse servo. Então não é algo assim, são 5 reais, 5 talentos, 5 reais. Não, é muita coisa. O Senhor confiou muita coisa na mão desse servo. E o que recebeu 2 talentos, 600 mil vezes 2, 1.200.000. E o que recebeu 1 são 600 mil reais. Então até o que recebeu pouco, ele recebeu bastante, são 600 mil reais. O que você faria com esses 600 mil, ou 1.200, ou 3 milhões? Você que recebeu, por exemplo, 1.200.000, o que você faria? Compraria uma casa, um carro, uma casa na praia, com piscina? Você já estaria administrando mal. O Senhor confiou algo para você e você não tá fazendo com que ele vá render. Você já está gastando. Já cairia ali como um servo mau. Que você precisa, o que? Você precisa fazer o que esse talento Deus deu para você, ele vai ter que dobrar,
ou apenas multiplicar 1, 2, 3, 4 vezes, conforme a sua capacidade. Veja aqui que no versículo 15, Deus distribuiu a cada um conforme a sua capacidade. Então, de repente, você pergunta para Deus, mas eu não recebi. Mas e aí? O que você está fazendo? Eu faço a primeira pergunta desta manhã. Você é capaz de administrar as suas finanças? Aquilo que Deus tem colocado na sua mão hoje, você é capaz de administrar? Talvez você seja um bom ganhador de dinheiro. Você consegue trabalhar, você consegue fazer render, mas você é capaz de administrar tudo aquilo que Deus tem colocado na tua mão? A gente está falando aqui de dinheiro, mas eu gostaria também que você pensasse da forma espiritual. O que Deus tem colocado de talento espiritual na tua mão? As pessoas que Deus tem colocado na tua mão para você cuidar? A célula que Deus tem colocado na tua mão para você cuidar? A família que Deus colocou na tua mão, você tem cuidado bem dela? Você tem olhado para ela como uma bênção de Deus? Ou você tem apenas, não, vamos tocando, vamos para frente que temos que ganhar dinheiro? Nós temos que saber administrar, mas temos que saber cuidar também daquilo que Deus está dando para a gente. Porque às vezes a gente está achando, é muito pouco, mas Deus confiaria em você? Será que você é o que receberia 5 ou receberia 1? Se você está achando muito pouco, talvez porque você ainda não é confiável. Deus ainda precisa que você faça algo mais. Responda para você, não responda para mim, mas seja fiel com Deus. Você tem procurado se capacitar naquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos? O teu emprego, por exemplo. Deus colocou esse emprego na tua mão. Você tem feito algo a mais, por exemplo, para você continuar no mercado, para você fazer com que você ganhe uma promoção? Porque não é simplesmente eu estou trabalhando, mas eu estou fazendo o que para me melhorar? Eu entrei numa empresa sou motorista dessa empresa, e eu tenho feito o que para me capacitar, para me ser algo a mais nessa empresa? Talvez você esteja lá, Deus está colocando na tua mão alguma coisa, mas você não está fazendo com que isso gere muito mais. E Deus não vai te dar alguma coisa que você não consiga gerar o dobro, pelo menos, ou mais. Deus não seria insano a ponto de dar algo para a gente que a gente não consiga administrar. Ele só vai dar para você aquilo que você consegue, que você é capaz de administrar. Que Ele não seria... Ele nunca desperdiçou. Deus nunca desperdiçou nada. Quando Ele coloca, Ele sabe que você é capaz de fazer sobre aquilo ali. Mas muito mais do que isso, Ele não vai. Você vai ter que provar que você merece muito mais do que aquilo lá. Amém? Então procure, Deus querido, se capacitar naquilo que você está fazendo. Se é um ministério, se capacite no ministério, busque na palavra. Nós temos o nosso curso que o Marcelo está passando para a gente lá. A gente tem aprendido bastante coisa, tem dado alguns conflitos, mas é bom isso, porque nós estamos entendendo que tem algumas coisas que a gente precisa melhorar. Nós precisamos aprender. E o Marcelo está passando isso para a gente. Tem tantas outras formas da gente nos capacitar, ouvindo outras mensagens, ouvindo outros pastores que são realmente aqueles que estão ligados com Deus, que estão querendo mostrar a palavra, não querendo mostrar o seu ministério, ou mostrar o quanto eu sou abençoado. Tem pessoas ainda interessadas em mostrar o quanto Jesus é importante para nós. E Deus, Ele usa pessoas para nos abençoar. Eu não sei se Deus abençoa de você de outra forma. Ou Ele chega para você e fala, eu vim aqui, vim te abençoar. Não, Deus nunca fez isso. Pessoalmente chegou e abençoou. Ele usou pessoas. O trabalho que você tem, você chegou lá de alguma forma. E se você está sendo abençoado no teu trabalho, Deus está usando pessoas para te abençoar. Quando você se capacita, Deus vai te dar algo mais. Aquele cara está se capacitando, ele merece. Vai o cara lá e te dá um aumento. Deus usando pessoas. Amém? Outra coisa que nós precisamos entender,
O que você tem feito para melhorar o seu desempenho no seu ministério, no seu trabalho, com a sua família? O que você tem feito para isso ser melhor na tua vida? Que eu percebo isso nos jovens. Eu vejo pela empresa onde eu trabalho, a gente recebe muitos jovens todo ano lá. Eles chegam lá com vontade de começar a trabalhar, mas eles se deparam com um probleminha e já começa a ficar na deles. Eles não conseguem melhorar. Eu vejo que Satanás está conseguindo o ímpeto dele, que é de enganar todos. E está deixando a nossa geração sem futuro. Eu olho para esses jovens e eu não consigo ver algo assim lá na frente que eles possam... Eu estou falando daqueles que eu vejo lá na empresa. Não estou falando dos jovens daqui que eu não conheço todos eles pessoalmente a fundo para dizer isso. Mas eu vejo pelos jovens lá. Eles não têm expectativa de crescer na empresa. Eles não têm expectativa eu vou... Eu vi semana passada, isso aconteceu na minha empresa e eu posso falar de um jovem. Eu estou lá há 20 e poucos anos. São raras exceções que a gente vê isso acontecer. O jovem, 18 anos o menino, ele chegou para mim, eu fui ensinar, ele falou: você me ensina a regular o diâmetro? Eu falei: ensino? Claro que ensino. Porque eu estou aqui para isso, eu vim aqui para fazer discípulos. Porque eu falei para ele isso, eu sei que um dia eu vou ter que parar de trabalhar. E eu preciso de alguém, vai ter que me substituir. Eu preciso de alguém capacitado. Eu ensino a todos, de igual, eu não tenho, porque você é isso, porque você é aquilo, você não é mais velho ou é mais novo. Aqueles que chegam a mim, só que eu tenho um critério. Você precisa se chegar a mim. Se você não chegar em mim, é porque você não está interessado. E eu não vou ensinar pessoas que não estão interessadas. Eu só vou ensinar aquelas pessoas que estão interessadas. Porque se eu falar para uma pessoa que não está interessada, eu vou ter que repetir 2, 3, 4 vezes. E a pessoa que está interessada, eu vou falar uma vez só, no máximo 2, ela já vai aprender porque ela quer. Amém? E esse jovem chegou, e ele olhou para mim e falou: me ensina. Enquanto eu estava mostrando para ele como é que fazia isso, ele falou para mim que ele estava estudando para engenharia. Eu falei: poxa, engenharia? Foi fundo. Ele olhou para mim e falou: eu passo todo dia ali bater o cartão e fico olhando lá para dentro aqueles engenheiros. Ele não sabe que todo mundo lá é técnico, né? Mas como ele é um menino novo lá, para ele todo mundo é engenheiro que está lá dentro. Mas a maioria são técnicos. São 2 engenheiros, se eu não me engano. Ele olhou: um dia eu vou estar sentado lá dentro. Cara, aquilo lá, meu coração chegou a palpitar mais forte. Eu me emocionei pelo que ele falou, com 18 anos. E é raro você ver um jovem hoje falar isso. Um dia eu vou estar lá dentro, um dia eu vou estar sentado lá. E aquilo me deu, enquanto eu estava ensinando para ele, eu expliquei de novo mais uma vez que eu senti uma garra naquele menino. Eu senti uma vontade dele querer aprender e vontade de querer crescer. Ele não queria ficar ali pro resto da vida dele sendo operador, como eu vejo lá, operadores. Tem operador lá com 20 anos que não deixou de ser operador. Continua sendo operador. E é pessoas assim que a gente precisa no nosso mundo de hoje. Pessoas que estejam garra. Nós vimos aqui no louvor, todas as coisas cooperam para o bem. Mas tem um detalhe, é daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam, mas você precisa fazer algo para que isso coopere para o teu bem. Amém? Naquilo que você faz, procure sempre, sempre, sempre ser o melhor. Procure você se capacitar naquilo que Deus colocou na tua mão. Se é engenharia, se é a tua profissão. Seja o melhor que você puder. A gente fica receioso quando a gente chega nas pessoas e pergunta: o que você faz? Eu faço de tudo. A gente já fica meio assim. Eu posso fazer um pouco de tudo. Nós devemos aprender a fazer um pouco de tudo. Mas eu tenho que ser melhor em uma das áreas. Você vê no futebol, a gente não vê isso. Que posição você joga? Eu jogo em qualquer posição que você me colocar. Você não joga nada. Não é mesmo? Aquele que fala: não, eu posso colocar em qualquer lugar que eu faço de qualquer maneira. A gente nunca viu os jogadores sendo mudados de um lugar para o outro, né?
Muda lá numa dificuldade, quando alguém é expulso, ele é obrigado a colocar, mas é sempre ele é bom naquilo ali. Se coloca ele em outro lugar, ele vai quebrar um galho. E assim nós temos que ser. Seja o melhor naquilo que você está fazendo. Procure sempre melhorar. Procure fazer cursos, procure aprender um pouco mais. A gente está vendo pelo Elvis e a Fran e a Angelita estão fazendo aí o curso Veredas, não? SIUS, estão fazendo o SIUS. Para quê? Porque eles querem melhorar. Eles estão se aperfeiçoando em Deus. Quando eu falar de você, coloque sempre o teu lado espiritual e o teu lado pessoal. Faça sempre as duas coisas junto. Porque nós temos que ser melhor. Melhor naquilo que nós somos propostos a fazer. Deus tem só um motivo para te abençoar, para que você seja bênção na vida de outras pessoas. Por isso que Ele te abençoa. Porque nós temos que ser canal de bênção para outras pessoas, dando o nosso próprio exemplo. Né? Nós temos que ser exemplo para pessoas. Que muita gente está olhando a gente, como a gente faz, de que maneira que você faz. Eu tenho certeza que para esse menino, do jeito que eu estava ensinando ele falou, que paciência que você tem para ensinar, né? E graças a Deus ele me pegou num dia muito bom, que eu estava bem tranquilo, não tinha nada. Não que eu seja, que o dia é corrido, entendeu? Não que eu seja mais irritado, não. Eu procuro ser normal durante o meu expediente inteiro. Mas tem aquele dia que é um dia mais corrido, que não dá tempo de ensinar. Que você corre para cá, corre para lá. Mas aquele dia ele me pegou num dia bem calmo, não tinha nada para fazer e eu tive todo o tempo para me ensinar ele. E ensinei da forma correta. No outro dia eu cheguei lá e ele veio, Deraldo, você me acompanha? Que eu quero regular um diâmetro. Ele já tinha aprendido. Porque ele queria aprender a fazer aquilo lá. E Deus só tem um motivo para você ser abençoado. Deus me abençoou nessa área. Eu fui fundo, eu fiz cursos sobre o que eu faço. Eu gosto muito do que eu faço. E eu procurei me aprofundar, fazendo cursos, procurar saber com pessoas. Que nós homens, nós temos uma dificuldade grande para fazer perguntas, né? Sobre a nossa área. Às vezes você tem um equipamento, eu vou citar eu mesmo. Eu comprei um tablet e mal sei mexer naquela encrenca lá. Meu socorro é o meu irmão André. Sempre que eu preciso de alguma coisa, André, me ajuda aqui. E a gente tem dificuldade, homens principalmente, em ficar perguntando, né? Às vezes ele pode chegar, eu sei fazer isso aqui, tá. Né, querendo que você pergunte algo para ele. Eu também sei. Sabe nada, você não sabe fazer. Mas ele sabe fazer algo diferente e você, por orgulho, ele sabe fazer. Como que você entrou lá? Não quer perguntar. Eu vou mexer lá sozinho, eu vou chegar lá. É tão mais fácil perguntar. Eu, graças a Deus, eu sempre fui... Os meus professores na minha área, eles faziam as coisas, eu era aquele cara chato. Eu sempre estava do lado dele. Como é que faz isso? Mas como que você chegou nesse resultado para chegar aqui? Eu era chato, cara. Então, eu fiz assim, assim, assim para chegar aqui. E eles me explicavam. Mas graças a Deus por isso, porque eu nunca tive vergonha de perguntar. Eu tinha dúvida, perguntava. Porque eu queria aprender a fazer aquilo lá. Eu queria saber como é que fazia, porque só ver o cara fazer é uma coisa, você não aprende. Você tem que fazer. Amém? Você precisa, o balde, Deus vai te enchendo, como um balde. Mas Deus não quer que você seja balde. O balde, ele você vai só passar para os outros quando ele transbordar. Quando ele encher, daí ele vai transbordar, ele vai derramar para os outros, né? Deus quer que você seja um cano. Sempre tem água e nunca vai vazar. E sempre está passando. E você nunca vai deixar de ter água. Porque você é cano. Você tem que passar as coisas por você. Você tem que passar para frente. O que você sabe, você tem que passar para frente. O teu conhecimento, o conhecimento da tua espiritual, o teu conhecimento humano que você tem que passar do teu trabalho, para a tua família, para as pessoas que trabalham com você. Acho que tem que ser dessa forma. Que se você começar a reter, você vai levar para a terra com você. A terra vai comer tudo, tua sabedoria, tua inteligência.
E você não deixou um legado de nada daquilo que você tem. Você morreu com ele. Amém? Outra coisa que nós precisamos é ser proativos. Proativo. O que é proativo? É aquela pessoa que antecipa. Ela percebe que precisa ser feito algo, ela vai lá e já faz. Eu percebo que tem alguma coisa errada aqui, eu já vou fazer antes. Nossos jovens, infelizmente, eles não estão tendo, não são proativos. Eles demoram para pescar alguma coisa e fazer e aquela coisa acontecer, porque você tem que ficar mandando. Isso não é uma pessoa proativa. Pessoas que você toda hora tem que ficar empurrando, cutucando. Você fala uma vez, duas, três, tem que continuar falando. Proatividade. Eu vou ler um versículo aqui. E hoje a gente vê isso. Os nossos jovens preguiçosos demais, com preguiça de fazer as coisas. Não só os jovens, mas eu vejo homens feitos, homens casados, com preguiça de fazer as coisas, com preguiça de levantar de algum lugar para tentar ajudar alguém. Preguiça. O preguiçoso ambiciona e nada alcança, mas os desejos daquele que se empenha na obra serão plenamente satisfeitos. Provérbios 13, 4. Na mensagem, a Bíblia, a mensagem é uma tradução que diz assim: o preguiçoso tudo quer, mas nada consegue. Já o proativo alcança tudo o que deseja. Nós vemos isso aí na vida de José. Vocês conhecem a história? O faraó chega para ele e diz que ele sonhou com algo, com 7 vacas gordas, 7 vacas magrelas, e com 7 espigas cheias e 7 espigas vazias, e que as vacas magras comiam as gordas, mas não ficavam gordas. E a gente vê que José chega para o faraó e fala: você teve o mesmo sonho? É tudo a mesma coisa que você sonhou. Vai vir uma abundância sobre o Egito de 7 anos. E depois vai vir 7 anos de seca, onde nada vai dar. E José, na sua inteligência, porque ele era um hebreu trabalhador, ele sabia que tinha que guardar, não se podia comer tudo. Quando for na época em que tiver, na época gorda, você tem que guardar 1/5 daquilo que você produzir. José já ali começou a dizer o plano dele. Qual que era o plano dele? Se eu fosse um governador, né? Ele não disse isso na Bíblia, né? Mas ele já mostrando, você vai precisar de um cara que saiba fazer com que isso aí funcione. Ele já estava apontando para ele mesmo, né? E falou: mas quem seria esse cara? E não tinha ninguém. A gente sabe que os egípcios, eles não são muito, não eram na época de trabalho, quem trabalhava para eles eram os hebreus. E ali achou um cara que era o cara que ia fazer as coisas acontecer. Ele foi proativo. Ele se mostrou que eu posso fazer isso. E Faraó foi lá e colocou ele como um governador daquele lugar. E Faraó, na sua época, foi o cara mais rico, né? A nação mais rica de toda a Bíblia que a gente vê aqui, da época, né? Amém? Por quê? Ele sabia que poderia fazer algo. E Deus já revelou esse sonho a Faraó, já com a intenção de quê? De abençoar José. Nós queremos abençoar a vida de José. Eu quero abençoar a vida de José. Por quê? Porque ele sempre é um rapazinho que sempre estava trabalhando, sempre gostava de fazer algo. E Deus olhou para ele e falou: vou colocar você lá. Deus deu um talento para ele. E ele soube usar esse talento. E ele fez o que fez, e você conhece a história. Amém? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, já na minha infância ainda, digo infância, 11 anos, adolescência, né? Na minha adolescência já comecei com 11 anos a trabalhar, porque eu sabia que meu pai e minha mãe, eles não tinham um recurso para nos
nos fazer com que a gente somente estudasse e não precisasse trabalhar. E eu naquela época já queria ganhar o meu dinheirinho. Como todo jovem, né? Quer ganhar seu próprio dinheiro. Ele quer fazer com... não precisar dos seus pais. Não precisar de que os pais fiquem abençoando. E até porque só meu pai trabalhava, minha mãe não trabalhava. Então era uma vida muito difícil para nós. E eu sabia que a gente precisava fazer alguma coisa. E eu lembro que a gente foi já trabalhar. Trabalhou vários lugares. Mas sempre onde eu ia, eu sempre procurava fazer o melhor que eu podia no meu trabalho. Eu comecei tirando matinho de grama. Tirava matinho da grama do vizinho, nós ia lá, batia pau com maior vergonha. Mas ia lá porque eu sabia que nós precisávamos, meu pai precisava, minha mãe precisava. Aí apareceu um outro rapaz, e aí foi indo, nós fomos trabalhando com um, com o outro, até eu ir trabalhar com meu pai. Meu pai era pedreiro de uma empresa, e ele, quando nós fizemos 16 anos, ele falou, agora já dá para eles ir trabalhar. Naquela época podia, hoje não se pode mais, né? Com 14, 15 anos não se pode mais. Mas com 16 anos minha carteira foi registrada como servente de pedreiro. Eu tenho o maior orgulho disso. Por quê? Porque eu sei das minhas raízes, eu sei de onde eu vim. Hoje eu estou onde eu estou porque eu fui proativo, eu fui atrás dos meus sonhos. E quando eu comecei com meu pai, eu dou graças a Deus porque ele me colocou nesse trabalho, porque nós precisávamos fazer algo, precisava esquentar a carteira. Mas eu via que ali não era o meu lugar. Aquele lugar ali, eu não queria isso para mim. Eu acho que eu consigo ir mais longe do que isso. Eu consigo algo mais. E eu lembro que eu falei para meu pai, pai, não é isso que eu quero para minha vida. Eu pensava assim comigo, eu queria, né, trabalhar bonitinho. Eu não queria chegar na empresa, trocar de roupa para poder fazer o meu trabalho. Eu queria chegar na empresa como se fosse um office boy, né? O office boy chegava tudo bonitinho, né? Já saía. Então eu queria algo assim, né? Eu pensava assim, não quero ser desse jeito, eu quero ser melhor. Eu quero fazer algo melhor. E eu lembro que na época até... Quem fez curso de datilografia aqui? Olha, tem bastante gente. Eu fiz meu curso de datilografia, eu pensava em trabalhar em escritório assim. Não foi o que aconteceu. Eu acabei na graxa. Não na graça, mas na graxa mesmo. Eu me lembro que eu fui trabalhar numa empresa que ela faz instalação de telefone. Na época, quem é da datilografia vai lembrar disso. A Telepar, que era empresa de telefonia, ela instalava telefone. E nós trabalhávamos numa empresa, eu fui trabalhar numa empresa onde prestava serviço para a Telepar. E lá no primeiro mês, apareceu um curso de instalador de telefone. Você quer ir? Quero. Quero sim. E fiz o curso, passei no curso e fui ser instalador. Só que eu não poderia sair sozinho porque eu não tinha carteira. Não tinha carteira de motorista, então eu precisava sair com alguém. Mas eu já sabia fazer tudo. Já sabia, subir no poste lá, fazer as ligações, ir lá no armário, ligar, ir lá no vizinho. Hoje não precisa ir mais a gente chamava de assinante, né? Não precisava ir no assinante e instalar. Antigamente precisava, você tinha que ir lá, colocar tomadinha. A interna, hoje é você que faz, né? Antigamente não, a gente fazia tudo. Subia no forro, descia, via tudo sujo. Mas não era aquilo ainda que Deus tinha preparado para mim. Aí eu entrei na Brasilsat. Ali sim, meus olhos se encheram. Já também no primeiro ano, já comecei a fazer alguns cursos. E comecei a aprender mais. E eu senti que ali... Alô? E eu senti que aquilo era o que eu queria fazer. E ali também comecei a fazer cursos, porque apareciam algumas coisas para se fazer e eu fazia. Eu não tinha preguiça. Eu lembro que o meu salário era o menor salário de todos que entraram comigo. Eu já contei essa história para alguns aqui, já conhecem. Nós entramos em 5 pessoas lá. E essas 5 pessoas, nenhuma delas é metalúrgica. Um deles, não desmerecendo, mas ele hoje ele é pintor. Ele foi pintar minha casa. Nós somos amigos até hoje.
Os outros eu não tenho mais contato, mas ele foi lá na minha casa, pintar minha casa, e ele falando para mim: Deraldo, se eu tivesse seguido você, se eu tivesse feito o que você fez, eu coloquei ele para trabalhar comigo na época, na Brasilsat. Ele trabalhou comigo lá. E eu não fiz o que você fez. Eu queria mais bagunçar. Eu bagunçava também, eu era cabeludão já. Eu gostava de sair, mas quando tinha que trabalhar, eu trabalhava. Eu fazia a coisa acontecer. Eu era aquele cara que aparecia algum serviço extra para fazer, eu fazia, não tinha preguiça. Eu era proativo. Eu sempre estava. Hoje eu estou mais sossegadão, por quê? Porque também já está aqui naquela fase da aposentadoria, né? Você está mais sossegado, mas mesmo assim, eu não deixo de fazer a minha parte. A empresa não pode reclamar do que eu faço por eles, eu faço até mais. Você acha que com 20 e poucos anos de empresa você precisaria estar no domingo lá trabalhando? Eu creio que não. Se eu quisesse falar, eu estou lá, eu vou às vezes trabalhar aos domingos, porque eu quero. Se eu chegasse e falar para ela, eu não quero mais ir, até porque me atrapalha a minha vida espiritual. Mas eu vou porque eu quero ajudar. Eu quero continuar ajudando. Enquanto eu estiver lá, eu vou estar ajudando. Porque foi lá que eu cresci. E é a coisa que eu gosto de fazer. E eu sei que se eu parar, eu não vou estar de bem comigo. Porque enquanto eu estiver lá, eu preciso fazer isso porque eu faço parte desse quadro de funcionários. E eu sei que pessoas vão estar olhando. Se ele não precisa vir mais no domingo, por que eu tenho que vir? Sempre gera isso. Amém? E chega de testemunho. Uma pergunta que eu gostaria de fazer. Você é confiável sobre os bens, sobre o talento que o Senhor tem dado para você? Eu gostaria de colocar agora a parte espiritual. Aquilo que Deus colocou para você. Você é confiável? Deus te deu essas pessoas para você cuidar? E você está cuidando delas como Deus gostaria que você cuidasse? Eu vejo que na minha vida eu não fui tão confiável assim. Deus me deu um talento e eu quase joguei esse talento fora. Eu gostaria de falar isso como um testemunho, que vocês não cometam o mesmo erro. O ano passado, o Massal não sabe disso ainda, mas vai ser uma revelação para ele também. Mas toma até uma aguinha aqui. Mas o ano passado, nós quase abrimos mãos da nossa célula. Nós chegamos a um ponto onde nós vimos que não ia dar mais. Nós não tínhamos mais condições de tocar aquela célula. A Dina também estava desanimadíssima. E eu cheguei a conversar com a Anne e falei, acho que essa semana vai ser a última semana. É a última semana que nós vamos fazer a célula. Nós vamos conversar com a Dina. Se não for ninguém, nós vamos falar com ela e nós vamos acabar. E domingo nós vamos falar com o Massal. Ou até antes. Eu me lembro que nessa semana, na segunda ou terça-feira, eu coloquei isso na presença do Senhor. Eu falei, Senhor, não é do meu coração, eu não queria acabar. Mas não ia ninguém na célula. Só estava eu, a Anne, o Felipe e a Dina. Nem os filhos delas estavam indo mais. Então só estávamos nós lá. Falei, mas eu acho que isso não é a direção de Deus. Eu falei, não pode ser desse jeito. Vamos acabar, vamos abrir em outro lugar, vamos fazer alguma coisa. E aquele dia, aquela semana eu coloquei para o Senhor, Senhor, se é do seu coração que a gente acabe com essa célula, nós vamos acabar. Mas se não for, que algo aconteça. E na quarta-feira nós chegamos na célula. Chegamos lá, a Dina estava mais radiante. E teve uma reunião de condomínio naquele dia, na terça-feira ou na segunda, não lembro. E os moradores, que não são cristãos, eles falaram o seguinte: houve uma briga de condomínio. Você sabe como é que é reunião de condomínio? Quem já foi em reunião de condomínio sabe como é que funciona. O negócio é meio quente.
E um dos moradores falou: mas esse aqui é uma bagunça. Esse troço aqui só não está pior por causa das orações que eles fazem ali na casinha. Cara, aquilo lá encheu nosso coração. Encheu o coração da Dina. E ali eu entendi, eu falei, é do Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua resposta. Eu não vim falar com o Massal. Eu não gostaria que ele soubesse disso por causa da minha fraqueza. Deus confiou para mim aquela célula para que eu multiplicasse. Ela não multiplicou ainda, mas eu tenho certeza que ela vai multiplicar. E Deus começou a vir algumas pessoas diferentes, começou a mandar algumas pessoas do condomínio. Apareceu uma senhora, depois apareceu outra, e começou a encher de novo. Aí já em novembro, isso aconteceu mais ou menos setembro, outubro, depois já veio a Célia, fé de Deus. Em janeiro já movimentou de novo, encheu a célula, depois deu uma esvaziada de novo. Então eu vejo isso como Deus provendo. E Deus tinha me confiado umas pessoas para que eu cuidasse. Deus tinha me dado um talento. E esse talento, eu estava enterrando esse talento. Eu estava sendo um servo mau. Eu não estava fazendo aquilo que Deus tinha colocado nas minhas mãos. Que era o quê? Multiplicar. Eu estava enterrando aquilo que Deus tinha me dado. A gente vai ver que no versículo 16, o primeiro que recebeu os 5 talentos, a gente vê na palavra aqui que ele foi imediatamente. Da mesma forma, o segundo, ele foi imediatamente. Quando você receber algum talento de Deus, faça isso o mais rápido que você puder. Não espere que as coisas aconteçam. As coisas vão acontecer, mas se você fizer. Tem um ditado lá na empresa que fala assim: faça e tudo se fará. Se você não fizer a tua parte, Deus não vai fazer. Deus já confiou em você em algo, e você tem que fazer com esse algo, multiplique. Não seja apenas espere que o Senhor vai dar. O Senhor vai dar, mas Ele vai dar aquilo que Ele pode dar para você. O resto é você com você. Nós temos que fazer a nossa parte também. Porque se nós somente esperarmos coisas do alto, vai vir coisas do alto, mas nós temos que fazer a nossa parte. Todas as coisas cooperam para o bem, mas temos que fazer a nossa parte. Aí vemos no versículo 19, que um dia o Senhor voltou. O dia o Senhor voltou para prestar contas com aqueles servos. O que eles tinham feito com tudo aquilo que eles tinham recebido de Deus. Da mesma forma, Ele vai vir um dia para nós. Nós vemos isso em vários textos da Bíblia, que um dia o Senhor vai voltar e vai prestar conta daquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos. O que nós temos feito com aquilo que Deus tem colocado? O que você tem feito com a tua família? O que você tem feito com o teu ministério? O teu ministério, ele tem contribuído para o reino de Deus? Você tem salvo pessoas? Você tem alcançado vidas? Eu não falo vocês, eu me incluo nisso porque eu também estou nesse mesmo barco que vocês. Ele vai cobrar de nós. Nós sabemos disso. Ele vai cobrar. E o que nós vamos dizer para Ele? Toma o único talento que o Senhor me deu, Senhor. Eu enterrei o meu talento. E o Senhor não é um Senhor malvado. Ele vai ser justo com nós naquela hora. O que você fez com o talento que eu te dei? Eu quero abrir um parênteses aqui, falar sobre José novamente. Nós vemos lá no capítulo 37 de Gênesis, não precisa abrir, eu só vou... 37, no versículo 18, diz que os irmãos de José
quando ele se aproximava levando o alimento para eles, os irmãos deles viram ele de longe. Os irmãos dele viram ele de longe. Eles estavam chegando e já estavam tramando contra a vida dele. Lá vem aquele rapazinho arrogante, sonhador. E eles planejaram contra a vida dele. E você conhece a história. Ele foi para o Egito. Lá ele virou governador. 20 anos se passaram. E novamente, já vamos pular lá para o capítulo 42 de Gênesis. No versículo 8 diz que os irmãos de José não o reconheceram. José está ali conversando com eles, falando com eles, e eles explicando que eles estavam a ponto de morrer de fome, porque onde eles moravam não tinha mais nada do que se alimentar. E José, ele se recolhe e vai num canto chorar. Talvez ele não chore porque os irmãos estão passando por necessidade. Talvez José esteja chorando ali porque os irmãos deles não mudaram nada. A gente vê no versículo 22, 23, que eles estão brigando entre eles, que não era para contar para ninguém que eles tinham feito isso com o irmão dele. Que ele fala ali que o que eles fizeram com o irmão dele, agora eles estavam recebendo, que o Senhor estava recebendo de volta tudo o mal que eles fizeram por irmão dele. E vem outro irmão dele e diz que não era para eles falarem. Então vê eles brigando. José se retira para chorar. Será que ele não foi chorar porque não mudou nada? Meus irmãos não mudaram nada. 20 anos atrás, hoje, eles são as mesmas pessoas. Será que nós também já estamos no ministério há 5, 10, 15, 20 anos? Como que nós estamos hoje? Eu sou sempre aquela mesma pessoa. Não mudei nada. Desde a minha conversão até hoje eu sou a mesma pessoa. Eu não tive conhecimento nenhum. Eu não procurei aprender. Eu não fiz um curso. Eu não fiz um SILS. Eu não fiz um veredas. Eu não fui com encontro com Deus. O que eu tenho feito pela minha vida ministerial? Eu sempre sou a mesma pessoa. Nada mudou. Eu falei uma vez que você não mede o teu grau de conhecimento espiritual olhando para a vida do irmão. Vou me mirar no Massal. Eu estou melhor que o Massal. Eu estou melhor que fulano, que ciclano. Não. Você tem que medir por você mesmo. Como que eu estava 2 anos atrás? Como é que eu estou hoje? Meça por você, nunca meça por outras pessoas. O que eu cresci? O que eu tenho de conhecimento hoje? O que eu tinha de conhecimento há 2 anos, 5 anos, 10 anos atrás? O que eu sabia? Nós temos que medir por nós mesmos. Nunca meça, nunca compare você com outra pessoa. Compare sempre com você mesmo. Que você é o medidor, você é o aferidor de você mesmo. Se eu sou a mesma pessoa em 2, 3, 10, 20 anos, tem algo errado. Eu enterrei todo esse talento que Deus me deu. Estou jogando fora tudo aquilo que Deus me deu. Deus está me dando algo e eu não estou sabendo o que fazer com esse algo. Deus me prosperou, mas tudo que eu ganhei, eu botei para fora. Eu tive um bom emprego, eu tive um bom salário, hoje vivo morando numa casa de aluguel. Todo o talento que Deus te dá, você tem que multiplicar. Para Deus é diferente. Para nós, se nós devolvêssemos a mesma coisa que Deus deu para nós, já seria bom. Mas para Deus não é assim. O que Ele falou para o servo que recebeu um talento e devolveu um talento? Ele não perdeu. Ele não perdeu nada. Ele devolveu a mesma coisa que ele recebeu. Servo mau. Você é um servo mau. Você não fez aquilo que era proposto para você fazer. Você deveria, pelo menos, ter dobrado o que você fez, como os outros fizeram. Pelo menos mais um. Você deveria ter ganho pelo menos uma pessoa, uma família, uma célula.
Eu estou me incluindo nesse servo mau porque a minha célula ainda não multiplicou. Ainda estou sendo um servo mau, mas eu tenho certeza que uma hora vai multiplicar. E eu vou entrar no gozo do Senhor, porque eu estou multiplicando aquilo que Deus me deu. Não se culpe por isso, mas se capacite para que você seja melhor. Nós temos que nos culpar por estarmos na mesma posição, mas nós temos que nos capacitar. Sabemos que fazemos errado, mas temos que procurar melhorar para fazermos certo. E Deus está procurando isso em nós. Que tudo aquilo que o Senhor nos dá, Ele vai querer de volta, mas vai querer melhor. Amém? Feche seus olhos. Peça ao Senhor que o Senhor mostre para você tudo aquilo que você tem errado. Se coloca de pé também. Feche seus olhos, abra seu coração e coloque para o Senhor aquilo que você tem errado na sua vida espiritual. O Senhor tem confiado pessoas para você ministrar. O Senhor tem confiado famílias. E eu não tenho sido um servo fiel. Mas o Senhor é bondoso. Ele é misericordioso. Ele sabe que você é capaz disso, que você é a pessoa certa. Ele não deu um talento para a pessoa errada. Ele confiou em você. Você vai ser esse servo que vai multiplicar aquilo que o Senhor tem dado em suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, pelo Senhor ter confiado em nós, Pai. O Senhor confiou esse talento, Pai, que o Senhor deu a cada um de nós, Pai. Seja na área do louvor, seja na área de adoração ao Senhor, seja para cuidar de uma célula, Pai. O Senhor tem confiado, Pai. O Senhor tem confiado esse ministério sobre as nossas vidas, Pai. Eu quero, Senhor, agora, em nome de Jesus, Pai, dizer que o Senhor não errou, Pai. O Senhor tem confiado e confiou na pessoa certa, Pai. Eu quero fazer isso para o Senhor. Eu quero te dar em dobro, Senhor, em triplo. Quantas vezes, Pai, eu for capaz de fazer. Eu vou me capacitar para isso, Senhor. Capacita, Senhor, cada um aqui, Senhor, que venha, Pai, cada um aqui se encher da Tua graça, Senhor. E sentir, Pai, que cada um aqui é capaz de fazer aquilo, a Tua obra, Senhor. A Tua obra será feita, Pai, através da minha pessoa, através da pessoa de cada um que está aqui ouvindo agora, Senhor. Que o Senhor acrescente graça, Pai, na vida de cada um aqui, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor esteja trazendo, Senhor, uma direção para cada um que aqui nessa manhã ouviu aquilo que o Senhor tinha para ministrar nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, nós te damos graça, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém? Dê uma forte salva de palmas para o Senhor.